Seja muito bem-vindo à nossa primeira live de como superar o sofrimento. Vou só esperar o pessoal entrar e a gente começa. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Vou deixar aqui já no jeito. Estamos no nosso novo cenário. Pessoal que está entrando aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Envie aí no aviãozinho para as pessoas que você gostaria que também aprendessem a como superar o sofrimento. Hoje vai ser uma live muito interessante. Eu vou comentar coisas aqui que geralmente as pessoas que querem te ajudar, elas não comentam porque muitas vezes elas não sabem. E não existe nada de errado nisso, né? Ninguém é obrigado a nascer sabendo de nada, mas as pessoas têm a obrigação, né, de qualquer coisa, buscar compartilhar isso com as outras para que elas também aprendam. Se alguém estiver me ouvindo aí certinho, só deixa um ok aí no chat para eu saber. Botei aqui um microfone para a gente começar. Nessa live, eu já vou adiantando, não vai ser uma live comum, não vai ser uma live como as outras. Essa live ela tem um diferencial, principalmente por conta da maneira que eu vou abordar essas questões. Eu não vou comentar aqui com vocês, né, nenhuma sequência de regras, de passos que você tem que dar para poder aliviar o sofrimento. Esse não é o objetivo aqui e você vai entender isso no final da live. E justamente por você estar aqui hoje, né, numa segunda-feira, às 9 horas da noite, eu já sei que você é uma pessoa diferenciada. Eu sei que você está aqui porque você tem um elemento, né, ali que, de uma certa forma, vai se destacar entre outras pessoas. Que elemento é esse? Bom, você talvez tenha um problema e está buscando solucionar esse problema. Essa é a grande chave diferencial. Então eu quero que vocês todos que estão aqui comigo hoje, agora, fiquem até o final, né, para que a gente possa ter essa conversa aqui. Vocês vão perceber que 1 hora passa voando e talvez não dê tempo de eu comentar tudo que eu preparei aqui para comentar. Eu vou começar essa live definindo alguns conceitos para que a gente fique em sintonia. Para que quando eu falar essas palavras, você entenda o que eu quero dizer. Certo? Então vamos lá. Vou tomar um negocinho aqui para molhar o bico, né? Senão a voz não sai. Eu quero explicar primeiramente o conceito para vocês. O conceito de antifrágil. Né? A gente está na semana da mente blindada. Eu vou explicar, né, o que é blindar a mente. Não é ser uma pessoa fria e calculista. Não é nada disso. Você vai entender o que significa isso. Mas para isso a gente precisa também conversar sobre alguns conceitos. Como, por exemplo, o conceito de antifrágil. O que é uma pessoa frágil? Vamos começar do início. Uma pessoa frágil é aquela que desaba, quebra, né? Não consegue resistir diante dos problemas. E eu não quero que você seja essa pessoa. Né? E você não precisa ser essa pessoa. Talvez você se sinta assim porque você não sabe como resolver isso. E é justamente para isso que eu estou aqui. Né? Não é para eu te dar aqui uma lista de regras de coisas a se fazer e coisas a não se fazer. Não. Eu estou aqui justamente para abrir os seus olhos para que você entenda um pouco como isso funciona. Então, o que é uma pessoa frágil? Aquela que desaba, quebra, não aguenta diante dos problemas. O que é uma pessoa resistente? Aquela pessoa que resiste, né? Por exemplo, uma pedra, você dá um soco na pedra, ela continua lá. E o que é uma pessoa, então, antifrágil? Será que é uma pessoa resistente? Não. O indivíduo antifrágil, ele é um indivíduo que diante de um problema, diante de uma situação adversa, diante de algo que incomode, ele cresce. Ele se desenvolve. Ele se torna mais forte. E é justamente isso que eu quero ensinar aqui vocês durante essa semana. E como eu já falei, se você está aqui, você tem um diferencial. Você não é como as outras pessoas.
Você está buscando melhorar. E eu valorizo isso. Por isso, tudo que eu vou ensinar aqui para vocês, tudo que eu vou falar para vocês hoje, vai ser absolutamente de graça. Então, agora que você já sabe o que significa uma pessoa antifrágil, é muito importante que a gente também defina, né, o que é sofrimento. Bom, você pode me falar, não, sofrimento é um sentimento. Sentimento? A felicidade também é um sentimento. Né? O sofrimento é um sentimento ruim, a felicidade é um sentimento bom. Qual é a diferença, então, do sofrimento para a angústia, para o medo, para a ansiedade? Fica muito difícil a gente definir dessa maneira. Então, o sofrimento, primeiro a gente vai começar entendendo como ele funciona na nossa vida. E o que eu for falando aqui, eu quero que você vá pensando aí, né, onde você está assistindo, não sei se você está na sua casa, onde você estiver, pense sobre isso que eu estou falando e perceba se não é exatamente assim que acontece na sua vida. O sofrimento, ele vai se pautar em 3 grandes grupos. Ele vai acontecer em 3 grandes áreas. Primeiro, o sofrimento ele vai se relacionar com a palavra relacionamento. Sofrimento tem uma relação muito grande ali com relacionamento. Mas como assim relacionamento? Relacionamento com você, com os outros e com Deus. Essas 3 áreas. Essas 3 áreas, esses 3 campos, reside ali a origem de todos os sofrimentos humanos. E você pode me perguntar, nossa, mas será que é assim? Eu falo, vamos ver? Vamos pegar alguns exemplos? Problemas, né, ou dificuldades no relacionamento de você com você mesma, com você mesmo, isso vai acarretar em um sofrimento. Como, por exemplo, problemas de você com você mesmo, seu trabalho, né, as situações ruins pelas quais você passa, os seus próprios sentimentos, situações financeiras, situações de relacionamento de você com você mesmo, né? As coisas que você gostaria de ser em contraste com as coisas que você é. Talvez você gostaria de ser uma pessoa mais ativa, uma pessoa que faz mais coisas, mas não consegue. Talvez você gostaria de ser uma pessoa mais independente, mas não consegue. E é aí que vem o sofrimento. O sofrimento desse primeiro grande grupo, do relacionamento de você com você mesmo. Já o segundo grande grupo, o relacionamento de você com outras pessoas. Como isso funciona? Bom, esse é um pouco mais palpável da gente entender. É o relacionamento que você tem, por exemplo, com as pessoas da sua família. E a família, a gente sabe hoje, espirrou, surgiu uns 3 problemas. Surgiu ali umas 4, 5 coisas para você começar a sofrer. Né? Hoje funciona assim. Então, o relacionamento de você com as outras pessoas, com seu esposo, com seu filho, com seus parentes, com seus amigos e com seus inimigos. Então, o relacionamento, né, as relações, elas carregam, uma certa forma, uma ligação muito grande com o sofrimento. E agora, um sofrimento que pouco se fala nos dias de hoje. Muita gente acha que o ser humano é só matéria. Muita gente acha que o ser humano é só carne e osso. E esquece do relacionamento do homem com Deus. E isso gera um sofrimento. Esse distanciamento da questão religiosa, ele gera um sofrimento. Porque o homem, naturalmente, ele tem essa ligação com a religião. Ele tem uma religiosidade natural, que não tem para onde ele fugir. E se isso não for cultivado dentro dele, vai existir o sofrimento. Né? E, geralmente, o sofrimento nos relacionamentos é isso. Né? Consigo, com os outros e com Deus. E você pode se perguntar, bom, eu já sei que é um sofrimento, né? Como ele pode se desenvolver ali nos 3 grandes grupos. Eu também entendi o conceito de antifrágil, que é aquela pessoa que, por exemplo, toma uma porrada e cresce. É aquela pessoa que, diante de um problema, ela se desenvolve, ela fica melhor, ela fica mais forte. É esse o meu objetivo aqui com vocês. Né?
É isso que eu quero que vocês aprendam hoje, na quarta e na sexta. Então, qual é a postura de uma pessoa que supera o sofrimento? Vamos entrar numa diferenciação aqui, muito importante. Problema não é sofrimento. Como assim? Isso pode ser talvez o que você ache. Que o problema é o que causa o sofrimento. E não é. Vamos começar olhando de trás para frente. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que desenvolveu, amenizou o sofrimento diante de um problema, para você entender que são coisas completamente diferentes. O problema eu quero que vocês entendam aqui como algo concreto. Algo que aconteceu. A realidade. Os fatos. Certo? O problema é algo que acontece. O sofrimento é uma interpretação individual daquilo que acontece. De uma certa forma, o sofrimento ele pode parecer opcional. E eu não estou aqui diminuindo, falando que o que você sente está errado, não. Eu estou justamente te dando o caminho para que você melhore esse sofrimento. E como eu já falei, se vocês estão aqui, vocês têm um diferencial. Então, o problema não é o sofrimento. O sofrimento é a sua interpretação individual de um problema, muitas vezes. E naquele exemplo que eu falei, vamos pegar uma pessoa que diante de um problema não sofreu. E um exemplo que eu gosto muito de dar aqui é do Dr. Viktor Frankl, um psiquiatra que foi para um campo de concentração nazista, teve todos os seus bens despojados, não sabia onde estava sua família e vivia diariamente ali com um sentimento iminente da morte. Nossa, ele tinha tudo para sofrer. Ele tinha tudo para jogar a toalha. Ele não tinha mais nenhuma ali, nada para se apoiar, nada para se escorar. Mas existiu ali uma coisa que ele fez. E é o exemplo dele que eu quero que a gente entenda hoje. O que ele fez? Ele não buscou resolver o problema. Qual era o problema? O problema era ali o campo de concentração nazista, a morte, a perseguição. E ele entendeu que, poxa, isso é o que está acontecendo na realidade. Não tem como eu lutar contra isso. Da mesma maneira que não tem como eu impedir que o sol nasça amanhã. Alguns sofrimentos, alguns problemas, no caso, não tem como a gente impedir que eles aconteçam. E foi esse o entendimento dele. Ele aceitou os problemas da vida. Como assim, Então você está falando que eu tenho que aceitar as coisas erradas que outras pessoas fazem comigo? Eu tenho que falar que elas estão certas? Não. Quando eu falo aceitar, eu não estou falando que você tem que apoiar. Eu estou falando que você tem que entender que existem coisas que você não vai conseguir mudar. Quando você entende isso, é aí que começa o seu caminho de alívio do seu sofrimento. Quando você entende que, diante de um problema, você tem duas opções. Ou você vai se colocar como vítima, poxa, eu sofri. Poxa, eu preciso que alguém me ajude. Ou você vai buscar dar um sentido para aquele sofrimento. Olha que coisa maluca que esse cara, esse médico, psiquiatra, ele desenvolveu, que é a chamada logoterapia. Dar um sentido para o sofrimento vai te fazer mais forte ao ponto de conseguir sustentar ele. Nossa, mas é exatamente o contrário que as pessoas pregam. É exatamente ao contrário. Pensa comigo. As pessoas hoje falam, não, se você não quer sofrer, você precisa resolver o problema. Ué, simples claro como a luz do dia, cristalina como a água de uma cachoeira. Se você não quer sofrer, você precisa então resolver seu problema. Só que o que essas pessoas não te falam é que muitas vezes os seus problemas não podem ser resolvidos por você. E você vai ficar sempre que nem um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Vai ficar sempre ali que nem aquelas imagens que aparecem na internet de uma pessoa que vai no médico, aí o médico pergunta assim, então, você está sentindo o quê? A pessoa fala assim, eu estou com dor no corpo. Aí o médico pergunta assim, e onde que dói? A pessoa fala assim, dói tudo. É isso que acontece. Os problemas ficam misturados.
você tem ali, né, aquela orientação de pessoas muitas vezes bem intencionadas, mas que elas não sabem como te ajudar de uma maneira mais efetiva, e tentando ali te dar alguma ferramenta, elas falam isso, né, de que tem que resolver o problema. E não é resolvendo o problema que o sofrimento vai embora. É dando um sentido para o sofrimento, dando um sentido para a sua vida, que esse sofrimento vai ser aliviado. Como, por exemplo, esse médico psiquiatra, ele deu um sentido para a vida dele. Ele deu um sentido para aquele sofrimento. Ele pensou, poxa, eu tenho um trabalho a ser publicado lá fora dos campos de concentração que eu ainda não terminei de desenvolver. Ele tinha uma pesquisa. Ele pensou, poxa, eu tenho uma família me esperando. Eu tenho mulher, eu tenho filhos, né? Tem pessoas que me esperam, tem pessoas que dependem de mim. Então, ele colocou ali porquês. Essa é a palavra. Ele colocou um porquê. Ele colocou um motivo. E esse motivo deu força para ele se tornar uma pessoa antifrágil. Como assim? Se você ainda não pegou o início da live, antifrágil é aquela pessoa que diante de um sofrimento ela fica mais forte. Diante de um sofrimento ela se desenvolve. Ela cresce. E é isso que a gente tem que fazer. Não é resolver o problema. Se você se torna mais forte, é somente assim que você vai conseguir combater o sofrimento. Não é resolvendo o problema. Se você tem um problema no seu relacionamento com seu marido, com algum familiar seu, com algum filho seu, com alguma outra pessoa, não é resolvendo o problema da outra pessoa que isso vai acabar. A solução está em você. A solução, muitas vezes, ela vai vir desse posicionamento antifrágil. Desse posicionamento de convocação para a guerra. E como eu falei, vocês que estão aqui, vocês estão intimadas para isso. Vocês estão intimados para essa batalha. Não é à toa que o nome dessa semana aqui é Semana da Mente Blindada. Né? E o que eu falo aqui não é porque eu sou um guru, não sei o que e tal. Não, é porque eu apliquei isso muitas vezes na minha vida. Né? Eu estudei muitas coisas aqui para poder trazer isso de uma forma muito clara e muito simples para vocês. Porque eu vejo que as pessoas que querem te ajudar, elas não falam isso. E o meu maior receio é que você morra sem saber disso. É que você morra e nunca ninguém tenha te falado isso que eu estou te falando agora. Que resolver os seus problemas não vai aliviar o seu sofrimento. Não vai. Não vai. Então essas pessoas não buscaram resolver o problema. Olha só que interessante, elas buscaram a realidade. A realidade que deve ser aceita. E existe um desenho muito interessante que nos traz esse elemento. E vocês conhecem, é o Peter Pan. O que é o Peter Pan? É um menino que nunca quer crescer e quer viver na terra do nunca. Ele quer viver naquela terra em que os problemas são solucionados e o sofrimento não existe. E essa terra do nunca é um sonho. Essa terra do nunca não existe. Então, eu quero te ajudar a fazer esse processo, né, de alívio do seu sofrimento. Eu não sei exatamente o que você passa, mas eu tenho uma noção, né, diante das pessoas que eu converso, diante das coisas que eu escuto, diante de várias pessoas que me mandam mensagem aqui no Instagram. E eu percebo que sempre as pessoas querem resolver o problema. Elas não têm um sentido na vida. Elas não têm uma vida com sentido, que vai ser o tema da última live. Elas não têm uma inclinação ali, um poder maior, né? Elas não são antifrágeis. Então, dar um sentido ao sofrimento, né? Falar assim, poxa, você não deve se fazer a pergunta assim, por que isso está acontecendo comigo? Essa pergunta, ela vai te afundar muitas vezes. A pergunta de por que isso está acontecendo comigo vai te afundar. Porque não tem um porquê isso está acontecendo comigo. Às vezes é só a vida acontecendo. A pergunta central que deveria ser feita é: qual é o sentido da minha vida? Para que eu existo? Qual é o meu objetivo? O que eu acordo de manhã e me sinto chamado a fazer? Qual é essa coisa que me chama todo dia, né? Chama pelo seu nome.
de tal maneira que você desenvolva ali um ato concreto. Será que é ganhar dinheiro no trabalho? Olha que coisa supérflua, que coisa fútil. É óbvio que você vai se frustrar se todo dia foi isso que de manhã te chama. Será que é estabelecer uma relação boa, uma relação agradável entre os familiares, ser ali o apaziguador ou apaziguadora? São coisas que, de uma hora ou outra, elas vão te esvaziar e você vai sentir esse sofrimento, esse esvaziamento. Você pode até mesmo achar que está com algum problema mental, né, alguma psicopatologia grave. Mas às vezes são o que a gente chama de problemas noológicos. Problemas nosológicos. São problemas ali que eles estão relacionados com a nossa motivação de vida. Muitas vezes a gente não para pensar sobre isso. Então, dar um sentido ao sofrimento significa trabalhar as virtudes muitas vezes. Como assim? Dar um sentido ao sofrimento eu sofro, mas existe um motivo. Por exemplo, se eu tenho um vizinho chato, pode ser uma oportunidade imensa para que eu desenvolva a paciência. Se eu tenho uma pessoa que convive comigo que ela é muito mandona, é uma oportunidade imensa para que eu desenvolva a temperança. O sofrimento é a escola das virtudes humanas. Os problemas ajudam muitas vezes, né? Esse campo é o que forja o ser humano como um ser, né, de fato ele concreto e cheio dentro de si, não vazio. Porque é isso que vai te diferenciar de um bicho, de um animal. Então, existem 3 pilares que a gente vai falar um pouco de como aliviar o sofrimento, como superar o sofrimento. Existem 3 coisas que, se feitas, são capazes de dar um sentido ao sofrimento de tal maneira que ele não doa. E doer aqui eu digo de uma maneira figurada. Entende? E eu quero que vocês também percebam que isso não é fácil de ser feito. Não é muito fácil de fazer isso no dia a dia, porque talvez você esteja diariamente com um problema aí do seu lado, na sua casa, no seu trabalho, né, no lugar onde você estuda. Talvez o problema esteja ali, né, você e você mesmo, nos seus pensamentos. Então, o ambiente, ele é meio dificultoso. Por isso que eu estou trazendo esse conteúdo aqui para vocês. É para que a gente venha para um lugar específico em que a gente possa blindar a própria mente, em que a gente possa desenvolver essas habilidades, né? Que essa blindagem da mente não ser extremamente racional, não se preocupar com nada, não. É uma blindagem de treino das virtudes, é uma blindagem de treino de reações, é uma blindagem de lidar com os problemas diários. Lidar com os problemas diários de tal maneira que o sofrimento possa ser reduzido ao mínimo. Isso é muito interessante, porque eu não vi até agora, né, nenhum ambiente propício para pessoas que desejam melhorar assim, dessa maneira. Então eu acredito que vocês que estão aqui, vocês têm um diferencial. Espero que vocês aproveitem tudo isso aqui que eu estou falando e coloquem em prática também. Então existe um pilar, né, um tripé, que é ter um ideal de vida, um ideal racional, eu vou explicar isso mais para frente. Ter um propósito, então, no caso. Amar uma pessoa e aceitar que a vida vai trazer sofrimentos inevitáveis. Vai trazer problemas. Se você fizer essas 3 coisas, eu te garanto que, de alguma maneira, o seu sofrimento ele vai ser reduzido. Não tem como. Não tem para onde fugir. Não tem. Não tem porque a gente está vendo que o cara que desenvolveu essa teoria, o Viktor Frankl, um médico psiquiatra, ele fez isso na prática quando ele foi preso num campo de concentração. Não tem para onde fugir. Então, existe nesse tripé um elemento muito interessante que é o chamado da tensão interior. Quando você aceita que a vida vai te trazer sofrimentos, independente do que aconteça, quando você tem um propósito e quando você ama alguma pessoa, isso vai
vai ser, muitas vezes, contra o que as pessoas falam. As pessoas falam assim, não, para você ficar bem, você tem que estar equilibrado. E não é assim. Para você ficar bem, você não tem que estar equilibrado. Para você ficar bem, você não tem que estar ali no 0 a 0. Não. Isso, você não é um bicho, você não é um animal, você é um ser humano. Você precisa ter uma tensão dentro de você que te jogue para frente e te faça fazer alguma coisa. E essa tensão, muitas vezes, ela existe, mas ela não está calibrada. Então você faz uma coisa numa direção, depois faz em outra, depois faz em outra e não vai para frente. Então esse trabalho de alinhar essa tensão, ele é interessante de ser feito, mas requer um esforço. Né? E essa é justamente essa tensão motivada por algo lá na frente. Motivada por esse propósito futuro que você dá para a sua vida. E apenas você pode responder isso. Eu não posso te falar um propósito. Porque você se conhece muito melhor do que eu. Talvez você não saiba as ferramentas para fazer isso. Porque existem algumas ferramentas. Então eu estou aqui para te ensinar algumas delas. Então essa tensão interior, ela tem um objetivo, né? Que é responder a pergunta: qual é o sentido da sua vida? Você vive para pagar conta? Você vive para não deixar o seu filho morrer de fome? Você vive para que as pessoas gostem de você? Você vive para quê? Para limpar a casa? Para cuidar do seu cachorro? Para que você vive? Às vezes essa pergunta ela não fica muito bem clara, então eu faço outra. Imagina que você morra daqui 3 minutos. Como você imagina que seria a sua história, a sua vida? Como ela poderia ser contada? Será que teria, né, algo ali assim que você possa falar, poxa, isso aqui de fato é um ideal maior? É uma reflexão interessante. Então, o esforço humano de blindagem da mente, ele é individual. Blindar a própria mente significa saber lidar com os problemas de tal modo que o sofrimento seja reduzido ao mínimo possível. Isso é muito difícil, porque requer botar a mão no fogo. E vocês que estão aqui, eu espero que tenham essa mentalidade. Né? Eu espero que vocês que estão aqui, de fato, desejem melhorar. De fato, estejam dispostos a fazer acontecer. Porque aqui eu não vou te entregar um guia, um manual de você tem que fazer isso, isso, isso e você vai melhorar. Porque se eu estivesse fazendo isso, eu estaria te prejudicando. Porque eu não sei a fundo como é a sua vida. Eu não sei a fundo a sua história. Eu estou te entregando aqui os princípios. Isso é muito dito na medicina. Você aprende os princípios e desenvolve os próprios métodos. Estou entregando aqui os princípios. Então essa blindagem da mente é esse treino, né, para lidar com os problemas. E ninguém vai fazer isso por você. Ninguém consegue fazer isso por você. Se conseguisse, faria, mas ninguém consegue. É uma questão individual. Você tem que estar disposta, você tem que estar disposto. A dor da mudança, ela tem que ser menor do que a dor do seu problema. Talvez você ache que a dor da mudança seja maior que a dor do seu problema. Mas você já parou para pensar há quanto tempo você sofre com isso? Será que na balança não compensa você passar ali por essa dor da mudança? Fica aí a reflexão. E existe uma maneira de fazer isso. Não é algo inventado do nada. Não é uma coisa que eu estou falando aqui e é uma coisa que eu inventei. Não. Teve gente que já fez isso. Teve gente que já deu um sentido para a própria vida de tal maneira que o sofrimento foi insignificante diante dos problemas. Você quer um exemplo? Só você pegar a Bíblia e começar a ler. Esses dias eu vi uma pessoa na internet comentando assim: se Jesus é de fato Deus, por que ele não saiu voando na hora que foi pregado na cruz?
É uma pergunta que a pessoa que fez provavelmente não tem nenhuma religião. E é uma pergunta que muitas pessoas que têm religião não sabem responder. Por quê? Porque as pessoas não entendem de fato a questão do sofrimento que aconteceu ali com Jesus. Vou utilizar esse exemplo porque eu acredito que é um exemplo que muitas pessoas conhecem. Então, o que aconteceu ali? Existia um propósito. Existia uma motivação maior. Existia uma isca no futuro. Existia uma tensão, uma inclinação ali dentro do Cristo que motivava ele, né, que dava esse suporte. Ele tinha um porquê, então ele conseguia superar qualquer como, inclusive a morte. Olha que coisa interessante, né? A gente consegue aplicar isso em diversas situações, né? Não foram uma, não foram duas pessoas que colocaram essa técnica em prática e resolveram os seus problemas. Foram várias. E aqui eu estou falando apenas uma parte da técnica, né? Uma parte desse processo de blindagem da mente. Que ele não acontece assim do dia para a noite, ele requer um lugar específico, né? Ele requer que você se disponha em um determinado momento do seu dia para que, afinal, você não morra sem ter desenvolvido isso. Você não morra sem ter não vivido, né? Sem ter vivido a própria vida. Ter vivido a vida de outra pessoa. Ter vivido uma vida da pessoa, né? De um trabalhador, de apenas um estudante, de uma pessoa que não conseguiu falar eu sou. De uma pessoa que o próprio nome não significava nada. Então, existe essa maneira e precisa existir um lugar para isso. Da mesma maneira que se alguém quer estudar, vai para a escola. Se alguém quer aprender uma luta, vai para uma academia. Se alguém quer ficar forte, vai para a academia. Né? Esse desenvolvimento da blindagem da mente, ele requer um lugar específico. Ele requer um grupo, talvez, de pessoas que pensem dessa maneira. Ele requer um ambiente em que exista ali dentro três coisas. A técnica, né? Precisa existir a técnica, não tem como você fazer só porque você quer. Então, nesse ambiente, para você desenvolver essa blindagem da sua mente, você vai precisar dessas três coisas. Da técnica, de uma pessoa que possa te ajudar a supervisionar, para saber se você está fazendo certo ou errado. E, além da técnica e da pessoa, você precisa desse local físico mesmo. Né? É muito difícil, vocês percebem? As pessoas falam assim, vou estudar aqui em casa. É difícil. Vou aprender uma luta em casa sozinho. É difícil. Imagine então esses problemas complexos, como o sofrimento, que você passou aí anos e anos com eles. Talvez você passe anos e anos convivendo diariamente, né, com esses problemas de relacionamento, por exemplo, que causam sofrimentos, com esses problemas em relação a você mesmo, que causam sofrimento, com esses problemas em relação a Deus, que causam sofrimento. Então, vocês que estão aqui, eu valorizo a presença de vocês justamente por isso. Porque não são pessoas que querem tudo de mão beijada. E justamente por desejarem isso, eu considero que eu consigo ajudar vocês de alguma maneira. Então, é um encontro, né, de pessoas, juntar o útil ao agradável. E existem 4 passos que eu preparei aqui para você aprender a lidar com o sofrimento. E a gente vai entrar neles agora. Envie aí essa live aqui no aviãozinho para alguém que você considera que não falei nisso nessa live, não pode morrer sem saber disso. Envie essa live para alguém, que agora a gente vai entrar no ponto alto da live. Os 4 passos para que você consiga superar o sofrimento. Bom, esses 4 passos eu não tirei do nada. Eu não tirei da minha cabeça. Eu tirei de muito estudo. Eu tirei de relatos de pessoas que já conseguiram fazer esse percurso, traçar esse caminho, né, percorrer essa trilha. E um exemplo disso é uma moça que eu atendi.
E ela tinha o seguinte problema. Eu não vou comentar o nome dela aqui, mas é uma moça que eu atendi. E ela tinha um problema que o problema dela era o seguinte. Vou tirar um negócio aqui, ó, caiu um bicho dentro do negócio que eu tô bebendo. Quando ela era criança, aconteceu um evento de abuso. E nesse evento de abuso, a mãe dela ficou contra ela e falou que ela estava errada. Colocou a culpa nela por conta do abuso. Olha que situação. O indivíduo sofreu um abuso sexual e a própria mãe coloca a culpa na filha. Essa pessoa que eu atendi, né, me procurou, eu conversei com ela e foi justamente isso que a gente trabalhou. Foi justamente esse elemento que foi inserido na vida dessa pessoa. Foram esses passos que foram trilhados. Não dessa maneira aqui, foi bem mais profundo, né? Mas aqui para trazer para vocês, em apenas uma live de 1 hora, é muito difícil a gente abordar na profundeza e na completude completa daquilo que acontece. Tudo isso aqui por um vídeo. Mas eu estou buscando trazer aqui para vocês, então, esse exemplo concreto de uma pessoa que sofreu um abuso na infância e a mãe falou que ela era a culpada. Que ela não, falou até, xingou a filha de um nome muito pejorativo. Imagina a mente dessa pessoa, em que a própria mãe não apoia ela. E o que estava acontecendo na vida dessa pessoa? A mãe estava velha. A mãe chegou na velhice e a mãe estava doente. E essa mãe, que outrora rogou pragas em cima da filha, não acreditou no relato da filha, precisava da ajuda dela. E essa pessoa vivia com um dilema muito grande. Poxa, eu não consigo ajudar a minha mãe porque ela fez isso comigo. Né? Eu sinto que eu quero ajudar, mas não estou conseguindo. Me falta ali aquela tensão interior. Me falta ali aquela motivação no futuro. E foi justamente isso que a gente fez. Né? Dar uma motivação no futuro, né? Um ideal, um propósito, servir a alguém e aceitar o sofrimento inevitável da vida. O tripé que a gente comentou agora há pouco. Dentro desse tripé, a gente consegue derivar aqui 4 passos, que são os passos que eu vou falar aqui com vocês agora. O primeiro deles é saber o que está acontecendo. O primeiro passo para você saber lidar com o sofrimento é saber o que está acontecendo. Às vezes você acha que sabe, mas a realidade pode te enganar. Por exemplo, existe um mito muito conhecido que é o mito de Narciso. Aquele jovem muito bonito que olha para as margens, para a água refletida no lago, né, vê a própria imagem e se afunda e morre afogado. Só que antes desse ápice do mito existe uma história por trás. Narciso, ele caminha pelo bosque. E no bosque existem as ninfas. E as ninfas, o que elas fazem? Elas apenas repetem as coisas que ele fala, mas elas repetem só a última palavra. Se o Narciso caminhando nesse bosque falasse água, ele ouviria quá, quá, quá. Só a última parte da palavra. E diante desse som, o Narciso se apaixona por uma dessas ninfas. Se apaixona por essa ninfa que repete apenas o final das palavras. E como que a gente pode entender isso, como entender o que está acontecendo? Bom, muito simples. As ninfas podem ser a realidade. A realidade não pode estar se apresentando da maneira que ela é para você. Você pode estar ouvindo só o final das palavras. Diante da palavra água, você pode estar ouvindo só o guá, guá, guá. Isso é perigoso, porque você vai achar que o guá, guá, guá é o que está acontecendo, ao passo que, na realidade, é a palavra água. Entende? Essa paixão pelo eco, pelo vale do eco, é o que prende a gente em uma realidade meio que alheia. É o que prende a gente em sofrimentos que eu costumo chamar de sofrimentos imaginários. Isso acontece.
isso acontece. Então, o primeiro passo é identificar esses sofrimentos imaginários. É não se deixar seduzir pelas ninfas no Vale do Eco. Esse é o primeiro passo. E além disso, depois que você conhece o que de fato está acontecendo, é hora de colocar os pés no chão. Saber o que é possível e saber o que não é possível fazer. E aqui a gente vai entrar na questão de aceitar ou não o sofrimento inevitável da vida. E além disso, saber, né, o que é a vida, o que são a vida real ou o que são os problemas. Que é uma coisa que a gente tem dificuldade de diferenciar. Muitas pessoas acreditam que algumas coisas que elas chamam de problemas, elas não ainda pararam para pensar que aquilo é apenas a vida acontecendo. Eu vou explicar isso mais para frente, como a gente pode perceber isso. Então, relembrando, os 4 passos, quatro passos, para que você consiga lidar melhor com o sofrimento. O primeiro passo, identificar o Vale do Eco. Não se deixar seduzir pelas ninfas do Vale do Eco. Né? Entender o que de fato está acontecendo ali. Não viver uma vida de ilusão, não viver uma vida com sofrimentos imaginários. E para isso, como eu falei, vocês estão aqui, vocês têm um diferencial, porque vocês querem melhorar. E eu também estou disposto a ajudar vocês. Nesse ambiente propício, com a técnica, né, e com a boa vontade. Então, além de saber o que está acontecendo, não viver sofrimentos imaginários, o segundo passo para que você possa lidar melhor com o sofrimento é saber o que é possível e o que não é possível fazer. Vamos imaginar, por exemplo, uma criança. A criança sai na rua e o sol está muito quente e está incomodando o olho dela. E ela fala assim, tira esse sol daqui. É impossível tirar o sol dali. Né? É uma ação que o homem não é capaz de fazer. E muitos dos nossos problemas, nós não somos capazes de resolver aquilo da maneira que a gente acha que resolveria. Que nem eu comentei aqui no início, o problema não é o sofrimento. Resolver o problema não vai aliviar o sofrimento. E a gente tem exemplo disso. Um exemplo muito grande. Pessoas que têm uma vida ok, uma vida normal, né? Tem uma família, tem um emprego, tem isso, tem aquilo, mas sofrem. Não sabem por que sofrem. Mas mesmo assim, elas sofrem. E já começam a achar, nossa, será que eu estou com algum problema mental, né? Alguma psicopatologia, algo do tipo? Pode ser isso. Pode ser isso. De achar que apenas resolvendo os problemas o sofrimento ia acabar e não vai, ele não acaba. Por isso é importante que você saiba desenvolver essa blindagem da própria mente. E blindar a mente é isso. Saber se portar, né? Saber como pensar diante de um problema. Porque se você não sabe como lidar com o problema, todos os problemas vão se tornar extremamente sofríveis para você. E você vai achar que a sua vida é uma desgraça. Você vai achar que a sua vida não tem mais jeito. Né? Que é o que eu ouço muitas pessoas falarem, que apenas Deus pode resolver. E elas falam isso porque elas não encontraram ainda o caminho. Elas não encontraram ainda uma pessoa que ajude elas dessa maneira. Porque todas as pessoas que ajudam, elas vão sugerir a resolução dos problemas. Elas não vão sugerir dar um sentido maior para a vida. Elas não vão sugerir aceitar o sofrimento inevitável. Elas não vão sugerir servir, né, fazer um serviço a outra pessoa de tal maneira que você se desenvolva. Isso não é o comum. E vocês que estão aqui, né, vocês não são essa média de pessoas. Que nem eu já comentei, esse aqui é um grupo que está se formando, é um grupo diferenciado. Que eu tenho interesse de levar ele para frente e vou comentar isso com vocês, né, no decorrer dessas lives. Imagina só que interessante a gente criar uma comunidade entre as pessoas que estão aqui. Em que eu ensino, né, tudo que eu leio, tudo que eu consigo entender, tudo que eu consigo aprender, de como blindar a própria mente e saber lidar com o sofrimento. Imagina a gente criar esse grupo.
vai juntar tudo aquilo, né? O local propício, a técnica, com supervisão, com pessoas que têm um objetivo em comum. É isso que vai te fazer aliviar o sofrimento muitas das vezes. Então, o terceiro passo, depois da gente saber o que é possível e o que não é possível fazer, né, algumas coisas não estão ao nosso alcance de serem resolvidas, que é esse fato de aceitar o sofrimento inevitável. Não é achar que resolvendo o problema o sofrimento acaba, não. A gente tem exemplo disso. É saber, existem coisas que vão acontecer e eu tenho que saber me portar diante daquilo, eu tenho que saber me comportar, eu tenho que saber controlar minhas emoções diante daquilo, não tem para onde eu fugir. Então, nesse aspecto, existem técnicas, existem métodos para que você desenvolva essas coisas também. E terceiro passo, saber o que é um problema do que é a vida real. Como que você diferencia isso? Talvez você tenha problemas que sejam só a vida real. Sabia disso? Talvez você tenha problemas que não são problemas. É só a vida acontecendo. E como que você sabe disso? Como que você tira essa prova real? Você vai se fazer a seguinte pergunta. Presta atenção, que isso aqui é o que eu ensino nos atendimentos que eu faço para o pessoal, né, de maneira paga. E eu estou trazendo aqui para vocês de graça, porque eu percebi, né? Vocês desejam melhorar. E eu estou aqui, então, ajudando vocês dessa maneira. Espero vocês também na quarta e também na sexta. E qual a pergunta que você vai se fazer? Aquilo que está acontecendo passa ou não pode ser resolvido? É essa a pergunta. Se você tem algum problema, né, fala assim, eu tenho um problema tal. Eu tenho um problema no relacionamento de tal maneira. Eu tenho um problema no relacionamento comigo mesmo, né? Eu tenho um problema em relação a mim ou outras pessoas. Eu tenho um problema em relação a minha pessoa e Deus. E você deve se fazer essa pergunta. Esse problema passa ou é impossível de ser solucionado? Se a resposta for sim, ele é só a vida acontecendo. Se diante, então, vamos chamar isso de dificuldade. Né? Diante de uma dificuldade, ela passa? Ou eu não consigo resolver ela de maneira nenhuma? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for sim, é só a vida acontecendo. Isso não pode ser categorizado como um sofrimento, um problema. Olha só o tanto de poeira de problema que a gente tira da nossa própria vida a partir do momento que essa pergunta é feita. Olha só quantas coisas que antes a gente considerava como problemas, elas simplesmente evaporam. Diante dessa simples pergunta, isso passa ou é impossível de ser resolvido? Se a resposta for sim, é só a vida acontecendo. Não é um problema, não é um sofrimento. E qual seria então o quarto passo para a gente fechar aqui os 4 passos, né, para lidar com o sofrimento da maneira correta? Quais seriam esses 4 passos? Relembrando, primeiro passo, saber o que está acontecendo. Não deixar se iludir pelas ninfas do Vale do Eco. Saber aquilo que de fato está acontecendo. Segundo passo, saber o que é possível fazer e o que não é possível fazer. Ou seja, aceitar o sofrimento inevitável da vida. Terceiro passo, saber o que é problema, saber o que é o problema e saber o que é a vida real. Não confundir essas duas coisas. E o quarto passo, estabelecer o tripé da blindagem mental. Esse tripé a gente já comentou aqui, eu vou comentar ainda mais agora. Existe um tripé. Por que 3? Porque o 3 ele é um número de sustentação. O 3 ele é um número que representa uma certa fortaleza. O triângulo ele é forte. As trindades são fortes.
O 3 representa uma totalidade. Então, diante dessa perspectiva simbólica do número 3, né, não é à toa que nas construções, se você for olhar e analisar, sabe aqueles toldos de metal, né, aqueles galpões? Olha lá em cima. Lá em cima tá cheio de triângulo assim, ó, naquele arco de ferro. Por quê? Porque o triângulo ele é um elemento resistente, é um elemento forte. Um elemento de soma, de unidade. Então, qual é esse tripé da blindagem emocional? O tripé da blindagem emocional é ter um ideal, ter um propósito, amar uma pessoa e aceitar o sofrimento inevitável da vida. São essas 3 coisas. Se você desenvolver essas 3 coisas, você vai conseguir construir uma camada de blindagem muito forte na sua mente, de tal maneira que você vai saber se relacionar com os problemas de uma forma que eles causem o menor sofrimento possível. E é esse aqui o meu objetivo com vocês. E como eu falei, esse é um processo que não é feito do dia para a noite. Esse é um processo que requer um esforço. Esse é um processo que requer que você de fato queira mudar. Talvez, né, você pensando agora, qual é o meu problema? Eu sei resolver isso? Há quanto tempo eu convivo com isso e não consigo resolver? Você pode ficar insegura, né? Será que isso que eu estou falando aqui é certo? É comum, mas eu te faço outra pergunta. Né? Diante de todas as coisas que você já tentou e não deram certo, por que será que elas não deram certo? Será que elas não estavam focando em resolver o problema? E não em dar um sentido para o problema? Olha só que inversão de pensamento poderosíssima. Se você dá um sentido para o problema, você tem um porquê passar por aquilo. Se você dá um sentido para aquele sofrimento, você tem um motivo para suportar aquilo. Você não vai se fazer a pergunta, né? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu? Você já vai ter a resposta disso. Essa resposta pode ser, por exemplo, que nem eu comentei, estou passando por isso para poder me desenvolver, para me tornar uma pessoa antifrágil, para poder me tornar uma pessoa que diante de um problema cresce. Diante de algo ruim, eu tiro algo bom. Você se torna a chamada pedra filosofal das histórias, né? O que é a pedra filosofal? É aquela pedra que, se ela for encostada no chumbo, ela transforma o chumbo em ouro. Olha que interessante. E é possível fazer isso. Tem gente que já fez isso. Mas talvez você esteja querendo uma mágica. Talvez você esteja querendo que alguém resolva isso para você. Isso não vai acontecer. Eu te falei, aqui eu estou te ensinando os princípios para que você desenvolva o seu próprio método. E para que você desenvolva o seu próprio método, é preciso um local, é preciso uma instrução, é preciso, né, você estar em contato com esse conteúdo. Porque ele vai demorar um certo tempo, mas não é eterno, né? Não é um tempo de 10, 15 anos. É um pouco menos do que isso, não precisa se preocupar dessa maneira. Mas é possível. É uma luz no fim do túnel. Aqui, eu não estou falando que, por exemplo, se cavar aqui, né? Vamos imaginar que a gente está num lugar cheio de terra. Não estou falando que se cavar aqui vai achar diamante. Não. Eu estou falando que alguém já cavou aqui. E se você jogar uma lanterna, você vai ver o brilho do diamante lá embaixo. É essa a diferença. Existe uma diferença muito grande. Eu não estou aqui como um pintor. Eu estou aqui como um oftalmologista. De maneiras figuradas. Por quê? O que o pintor faz? O pintor, diante de uma pintura, ele vai tentar mostrar os elementos da realidade ali da maneira com que ele enxergou. Ele viu aquilo, falou assim, vou pintar dessa maneira que eu estou vendo. E quando você olha para uma pintura, você está vendo ali a maneira com que o artista viu a realidade. Eu não estou fazendo isso aqui. Eu não estou falando a minha visão da realidade sobre isso. Que, embora em parte seja parecida, mas eu estou falando de um oftalmologista que ele te ajuda a enxergar melhor. Para que você, com seus próprios olhos, olhe nesse buraco
E perceba que eu não estou falando que se cavar aqui vai achar diamante. Eu estou falando que alguém já cavou aqui. E alguém achou esse diamante. É só você jogar essa luz com essa lanterna que você vai encontrar. Então, o tripé, ele é essencial. Como eu falei, não é uma lista de coisas que você deve fazer aqui, né, para superar o sofrimento. Por mais que eu tenha dado aqui os 4 passos para que você possa lidar melhor com o sofrimento, eles são princípios. Princípios que você vai adaptar para a sua realidade. E eles não acabam aí. Existe muito mais coisa para se falar, que eu vou comentar sobre isso na quarta-feira. E no final dessa semana, eu já adianto aqui para vocês, que eu falei para vocês, né? Eu quero continuar com esse projeto. Eu quero montar um grupo com vocês. Grupo esse que já existe. É a chamada Comunidade Mente Blindada. É uma comunidade, um grupo no qual eu posto conteúdos lá. Nessa comunidade Mente Blindada, por exemplo, existem cursos de como lidar com ansiedade, curso de como lidar com dor física e emocional, e várias aulas e videoaulas e encontros semanais para que essas ferramentas de blindagem mental sejam construídas, sejam fornecidas. Eu te entrego ali o prego, o martelo, o parafuso, a furadeira, para que você construa essa blindagem da sua própria mente. E no final dessa semana, as vagas para essa comunidade estarão abertas. Então, se você se você percebeu aqui, nós temos problemas que a gente não sabe lidar com eles e eles acabam se tornando sofrimentos. E é preciso um local para que a gente se desenvolva nesse aspecto. Da mesma maneira que você vai para a academia para ficar forte, para emagrecer, você precisa de um local, você precisa de um grupo em que as instruções sejam dadas, em que existam pessoas com a mesma motivação, em que exista ali também uma supervisão para saber se você está fazendo certo ou errado. Existe o personal trainer na academia? Não existe? Então, diante de tudo isso que eu falei aqui para vocês, eu gostaria de encerrar com uma frase. Imagina que você faça isso, né? Você construa essa blindagem na sua mente de uma maneira que você consiga lidar com seus problemas de uma forma que eles sejam sofríveis o mínimo possível. Imagina como você esteja daqui a 5 anos. Em contraponto, imagine como é, né, a sua vida, talvez até esse momento, não sei como, mas você me encontrou aqui, né, e vocês que estão aqui até agora, é um número extremamente alto, 26 pessoas que acompanharam aqui às 9 horas da segunda-feira, uma live de 1 hora, são pessoas que têm um diferencial, que eu quero vocês junto comigo aqui nessa semana. Né? E se vocês desejarem também, a gente entra nessa comunidade, nesse projeto ainda mais profundo. Imagina você daqui a 5 anos e é exatamente isso, porque o caminho se faz ao caminhar. O caminho não existe se você não caminha. Então é justamente isso que eu quero passar aqui para vocês. A live de hoje foi como lidar melhor com o sofrimento, né? Como superar o sofrimento. Se você gostou dessa live, envia para alguém que você gostaria que pensasse sobre isso. E não é, né, desenvolver uma nova mente. Não é falar assim, eu quero muito ter essa nova mente. Não, é a sua própria mente que ela vai ser treinada. É o seu próprio modo de pensar que ele vai ser calibrado. E calibrado por meio de um método, que nem eu falei, que eu utilizo com as pessoas, que eu utilizo com pessoas que eu atendo, que eu fiz curso de terapia, né, eu estudo sobre isso. Então, não é da boca para fora. É aquela história. Alguém cavou aqui e tem um diamante lá no final. Eu já estou te entregando o mapa do tesouro, mas eu não posso percorrer todo ele para você. Certo? É isso, eu espero vocês todos aqui na quarta-feira, às 21 horas de novo, que eu vou falar sobre como lidar com a ansiedade. Hoje a gente falou sobre o sofrimento, na quarta-feira vai ser sobre a ansiedade e na sexta-feira vai ser sobre como viver uma vida com sentido. Essa semana de lives ela já vale, né,
de uma maneira que você não poderia morrer sem ouvir isso. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem, né? E se alguém tiver alguma dúvida, depois pode mandar uma mensagem que a gente vai conversando. Essa live vai ficar salva, mas não por muito tempo. É isso e até quarta-feira, então. Tchau!